e amém. Meus irmãos, eu já começo dizendo que eu não sou a favor de jogos de azar. Mas vamos imaginar que você recebe uma ligação do tipo assim: olá, eu falo com o David Marinho. Ele responde: sim, pois não? Estou ligando para avisar que o senhor acabou de ganhar na Mega Sena. E o senhor precisa retirar o prêmio. Calma aí. Eu não fiz nenhum jogo, eu nem gosto dessas coisas. Como é que eu recebi esse prêmio? Então ele fala: bom, então alguém jogou no seu nome, porque aqui estão todos os seus dados nas nossas fichas. Inclusive o prêmio é de 1 milhão. Essa notícia mudaria a sua vida para melhor? Quantos gostariam de receber uma notícia como essa hoje? Notícia de 1 milhão que você ganhou. Foi a notícia que uma mulher recebeu há 2000 anos. Uma notícia que mudaria completamente a sua vida. É a mesma notícia que tem mudado pessoas ao longo dos séculos. Que notícia é essa? A notícia que Jesus veio para te salvar. Uma notícia que muda completamente as nossas vidas. Quantos aqui procuram a salvação no dinheiro, em remédios, em coisas? Quantos? E hoje nos deparamos com a notícia que de fato pode mudar as nossas vidas e nos salvar verdadeiramente. A notícia de 1 milhão para você. Inclusive, este é o título do sermão de hoje. A notícia de 1 milhão para você. É exatamente a notícia que Lucas registrou aqui. O anúncio do Salvador. A notícia que toda a humanidade precisa. Mas, para quem é essa notícia de fato? Essa notícia é para os improváveis. Pois é exatamente o que vemos nos versículos 26 e 27. Você pode olhar comigo mais uma vez para vermos por que essa notícia é para os improváveis? Diz assim o texto bíblico: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Meus queridos, a segunda viagem de Gabriel a Israel. A primeira vez que ele foi para anunciar a vinda daquele que iria preparar o caminho do Salvador. A segunda viagem agora é para anunciar a vinda do Salvador, Jesus Cristo. Mas para entendermos com profundidade o que está acontecendo aqui, precisamos saber algumas informações importantes, que é sobre a cidade, família e Maria. Vamos começar pela cidade. A cidade é nada mais, nada menos com a menos conhecida. Para que os irmãos tenham ideia, é a cidade que nem é mencionada no Antigo Testamento. Alguns estudiosos dizem que naquele tempo habitavam 500 a 1000 pessoas apenas. Estava mais para um vilarejo do que uma cidade. Natanael, inclusive, diz que será que pode vir alguma coisa de bom de lá? João registra isso no capítulo 1, versículo 46. Então, veja a fama do lugar que José e Maria moravam. Um lugar excluído, um lugar discriminado, um lugar que ninguém dava nada. Era mais ou menos ali o Soltagato anos atrás. Pode ver alguma coisa de bom naquele lugar? Mas quanta família Jesus viria? É uma das mais pobres. Não é uma família com poder político ou poder social. Olha, José era um carpinteiro, um simples carpinteiro que morava ali em um vilarejo. No entanto, o que devemos perceber aqui
é que, apesar de tudo isso, podemos ver na genealogia de Jesus, José presente, fazendo parte da genealogia davídica. Isso é importante. Isso é o cumprimento de uma profecia, inclusive. Agora, sobre Maria. Eu quero falar mais sobre Maria já, mas o que devemos pensar aqui agora apenas é uma mulher simples, que não tinha nada que chamasse a atenção do vilarejo ou da redondeza. Mas, ao mesmo tempo, aqui, meus queridos, vemos mais uma profecia se cumprindo. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, está escrito: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Que sinal é esse? Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Veja que profecia específica, meus queridos. Veja que profecia. Você já viu alguma virgem ficar grávida? Jamais. E é interessante que a profecia não é sobre apenas uma virgem que ficará grávida, mas ela inclusive dá o nome do filho, Emanuel, Deus conosco. O Deus homem andará no meio do povo. Isso é fantástico, meus irmãos. Isso é fantástico. O Messias vem por uma mulher comum, numa família humilde, em um lugar discriminado. Simplesmente uma vinda do grande rei, do Messias, em uma família improvável, em um lugar improvável, em uma mulher improvável. Imagine o dono da Amazon entrando em contato com você e falando assim: olha, eu quero que você seja meu representante nos países. Como assim? Eu mal sei falar o português, eu nem tenho currículo para isso, minha família não tem nada, eu não tenho influência nenhuma. Como assim eu? É impossível. Foi o que Deus fez com essa família. Deu a eles algo impossível, inimaginável, improvável. O Salvador, meus irmãos. O Salvador. Talvez você se sinta assim na sua família. Se sinta o menor, o excluído, no trabalho, o evitado, entre os amigos, o esquecido. Mas Deus não vê assim, pois Deus não vê como o homem vê. Isso significa que a salvação pode ser real para você também. Mesmo você sentindo o abandonado, o excluído, o improvável. Veja, isso só prova que o Evangelho, que essa notícia maravilhosa é loucura, pois até mesmo o seu anúncio foi um escândalo. O que todos esperavam é que o Rei dos Reis viria de uma cidade famosa, de uma família importante, de uma mulher importante, mas não é o que acontece. Não é. Cristo, antes mesmo de nascer, já estava quebrando paradigmas, padrões da sociedade, confundindo todos. Mas também isso serve para nos lembrar que Ele, vindo em uma cidade insignificante, nos levará para a cidade celestial. Ele, vindo de uma família humilde, pobre, fará com que façamos parte da família de Deus. E vindo de uma mulher pecadora, nos proporcionará fazer parte de um Pai, sermos filhos de um Pai santo e poderoso. Meus irmãos, glória a Deus. Essa notícia é para os improváveis. A notícia de 1 milhão era para pessoas improváveis. Mas também essa notícia é para pessoas que não merecem. Essa notícia é para pessoas que não merecem. Olha comigo o versículo 28 e 29. Mantenha sua Bíblia aberta para que a gente acompanhe a exposição, meus queridos. Versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Quando lemos que o anjo falou com Maria, como é que você imagina esse anjo? Como é que você imagina essa entrada? Geralmente as pessoas gostam de pensar de aquele anjo com as vestes brancas, reluzentes, sabe?
cabelo cacheado, douradinho, né? Com asas lindas, e aparecendo do nada. Se você pensa assim ou algo parecido, meus queridos, está na hora de você parar de assistir Netflix. Tem nada a ver com isso. Porque essa ideia de anjo, sabe, com arcozinho, com asinha, é uma concepção moderna, ok? Aquele anjinho de olhos azuis, todo galeguinho, isso é uma concepção moderna. E mais, o texto nos diz que ele não aparece do nada. Se a gente fizer uma leitura em câmera lenta, você já vai perceber como é que ele aparece. Como é que ele aparece? Entrando. Assim como qualquer pessoa precisa entrar em um cômodo para o outro. Entrando. E veja, se ele não tivesse uma aparência comum, certamente Maria ficaria assustada pela aparência, mas não é pela aparência que Maria se assusta. Por que ela se assusta? Pelo que ele diz. Então, era um anjo parecendo com a pessoa. Mas a questão é, por que ela se assustou então? Afinal de contas, ele falou coisas maravilhosas para ela. Por que Maria está assustada? 2 motivos. Primeiro, porque Maria não tinha pouco tempo que saiu da infância. A transição da infância para a vida adulta, para as mulheres judias, era de 12 anos. 12 anos. Estudiosos dizem que Maria, no momento do anúncio, tinha entre 12 e 14 anos de idade. E nessa idade já podia casar e ter filhos. Se você estava pensando naquela senhora, recebendo a notícia, então na hora de se parar de assistir também os filmes da sessão da tarde. Não tem nada a ver com aquela senhora que a gente já viu alguns filmes por aí. É uma moça. Segundo motivo da reação dela, de espanto. Como era a família de Maria? Humilde. Pobre. E onde Maria morava? Num lugar discriminado. Pobre. Então agora você imagine na sua casa, alguém bate lá a porta, e você abre e diz: meu grandioso, minha riqueza, minha autarquia, pessoa mais importante daqui, como você está? Talvez você diria algo do tipo: rapaz, você bateu na porta errada. Não tem nada de grandioso aqui não tem nada de importante aqui não. Meus irmãos, aquelas lindas palavras a Maria eram grandiosas demais para uma simples moça. Ela sabe que não é merecedora dessas palavras, ela sabe que não é importante, ela sabe que não é grandiosa, por isso é que ela se assusta. Anjo bateu na porta errada, porque essas coisas eu não tenho nada para merecer. Eu não tenho nada para merecer essas palavras tão lindas. Escute o que ele disse: alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Que foi traduzido também por Maria, cheio de graça, do latim. No entanto, há pessoas que acham que este versículo está dizendo que Maria tem graça por si só, produz graça. É um erro gigantesco, meus queridos. Uma tradução mais literal seria algo do tipo: Maria, cheia da graça que recebeu. Qual é a prova disso? O próprio texto diz que o Senhor é contigo. Veja, se ela precisa de graça, é porque ela não tem, então por isso que ela precisa do Senhor para isso. Se ela tivesse essa graça produzida por si só, ela não precisaria do Senhor contigo. Mas é exatamente o que o texto diz. Então ela não é a quarta pessoa da Trindade. Mas como vimos, ela se assusta por não acreditar que essas palavras são para ela. É como se dissesse: como alguém como eu pode merecer tamanha honra? Eu não mereço. Deixe-me ilustrar. Em 2013, um jovem de 21 anos
matou friamente uma moça com vários tiros. Isso lá nos Estados Unidos. Até então, mais um caso de homicídio. E o tribunal julgou que ele tinha que ser condenado à pena de morte. No entanto, o mais surpreendente acontece. A mãe da vítima, sabendo que ele foi julgado à pena de morte, ela começa a batalhar e se esforçar para que ele não seja condenado à morte. Ela faz de tudo. Passam-se 4 anos de luta e ela consegue. Esse homem não será condenado à morte. Agora pare para pensar. Esse homem é culpado, ele é consciente disso, sua ficha está suja, ele matou com crueldade, a justiça clama por justiça, e ele foi livre, pela mãe da vítima. O que ele fez para merecer isso? Nada. Da mesma forma, você não merece essa notícia de Deus, mas Ele mesmo assim nos dá. As boas novas de salvação não são para nos salvar da morte física, é para nos salvar da pior morte que está sendo guardada para os pecadores. Hoje mesmo ouvimos sobre ela de manhã, a morte eterna, chamada inferno. Cristo vem para nos salvar dessa morte. Meus queridos, essa notícia é sobre vida ou morte, é sobre onde você passará a sua eternidade. E este evangelho, essa notícia chegou até você. E fará sentido se entender que é um pecador e merecedor da justiça de Deus. Veja, Deus se fez imundo por você, se humilhou por você, passou pela mão de impuros para te dar algo que você não merece. Essa notícia chegou até você hoje, mas a questão é, você entende que não é merecedor de tamanho favor da parte de Deus? Maria entendeu isso. Ela entendeu que não merecia nada disso. Por isso que se assusta, se espanta com tamanha honra, com tamanha glória, com tamanha bênção. Mas além de ser uma notícia para improváveis, para pessoas que não merecem, essa notícia maravilhosa, ela vem porque é por graça. É sempre por graça, sempre. Olha os versículos 30 e 33 comigo agora. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. O grande pregador do passado, chamado J.C. Ryle, ele nos lembra que por intermédio de uma mulher, no princípio, o pecado e a morte entraram no mundo. Pela concepção de uma mulher, a vida e a imortalidade vieram à luz quando Jesus nasceu. Depois que Deus prometeu um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, as mulheres, no geral, tinham essa expectativa de que seriam elas. Por isso que quando lemos a Bíblia, percebemos que as mulheres ficavam desesperadas quando não podiam ter filhos. Hoje é diferente, né? Elas ficam desesperadas para não terem filhos. Mas agora, o que Maria então fez para merecer essa grande bênção? O que ela fez para receber essa grande bênção? Tem em seu ventre, encarregar em seu ventre o Messias? Nada. O texto nos diz que ela foi agraciada. E graça, meus queridos, é a palavra que usamos para descrever aquilo que Deus nos dá e que não merecemos e fazemos para não merecer. Exatamente o que Ele faz e o que fez com Maria. Poderia ser Marlúcia, poderia ser
nome. Mas Deus usou uma mulher simples, com um dos nomes mais simples naquela época: Maria. Maria. Mas agora vamos ao ápice da fala do anjo. Ele diz sobre o menino, versículo 32. Vamos ler todos juntos? Versículo 32, olha que lindo, meus queridos. Versículo 32 diz assim, todos juntos: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Estamos diante de títulos para uma pessoa divina. Meus irmãos, todas as referências de Cristo no Antigo Testamento, todas as sombras de Cristo, todas as profecias de Cristo estão para ser cumpridas. Ou seja, toda a lei e os profetas terão seu significado claro em Jesus Cristo. Está próximo. Maria dará à luz aquele que carregará em si mesmo os 3 ofícios de rei, profeta e sacerdote, como nenhum outro conseguiu. Pois todos os sacerdotes que andaram nessa terra pecaram. Todos os profetas, por mais importantes que tenham sido, pecaram. Todos os reis, os maiores reis, por mais que tenham sido bons reis, ainda assim pecaram. Estamos diante do anúncio daquele que será o Rei dos Reis. Será o sacerdote como nunca houve. Será o profeta que nunca houve antes, porque ele não terá pecado nenhum. Será perfeito, puro, como nenhum outro. Por isso, meus queridos, ele é grande. Por isso, ele é poderoso. Agora, Davi terá um rei perfeito em seu trono, como nenhum outro. Como nenhum outro. E o mais surpreendente é que Maria carregará toda essa majestade em seu ventre. Mal sabia ela que estaria andando, dormindo, trabalhando com o próprio Deus em seu corpo, em sua vida, a maior riqueza que alguém poderia ter. O Deus vivo em sua vida. Num dos episódios do Todo Mundo Odeia o Chris, que passava ali na Record, não sei quantos aqui já assistiram, tem um episódio que ele compra um carro, o primeiro carro dele, que é um carro muito simples, muito simples mesmo, que ele compra com muito custo. E o episódio mostra que deu muito trabalho, que dá muita dor de cabeça, e chega na conclusão de que ele precisa vender esse carro, precisa se livrar desse carro. E ele vende o carro dele. E aí no final do episódio, com a família reunida, assistindo o jornal, passa o noticiário. Homem acha uma grande quantidade de dinheiro dentro de um carro, do porta-mala do carro. E o carro era o que ele tinha acabado de vender. Ele não fazia ideia da riqueza que havia naquele carro. Maria também não tinha ideia do tamanho do tesouro que estaria nela. E assim como o Salvador fez parte da vida dessa mulher por 9 meses, fará parte também das nossas vidas, não no ventre das mulheres por alguns meses, mas nos corações de todos nós, covedando o meio e o seu coração por toda a nossa vida. Se há algo de bom em nós, é por causa dele. Se há alguma beleza em nós, é por causa de Cristo. Se há alguma honra em nós, meus irmãos, é por causa dele, do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa é uma notícia maravilhosa. O Eterno morar em seu coração, por toda a sua vida. Por toda a sua vida. Ele habita em você, apesar de você. Como isso é possível? Graça. Pela graça sois salvos. Não fizemos nada para merecer, pelo contrário, fizemos para não merecer, e mesmo assim Ele vem e habita em nossos corações, faz morada em nossos corações, cuidando, governando. Eu pergunto a você,
Hoje você carrega Cristo em seu coração. O Eterno habita em seu coração, governando a sua vida hoje. Seja sincero. Não? Então lembre-se, essa notícia é de 1 milhão para você. Porque para improváveis, para pessoas que não merecem, como vimos, mas que foram agraciadas, como acabamos de ver. E a marca de que foram agraciadas, sabe o que é? A fé. A fé, meus irmãos. A fé. É o que vemos em Maria também. Ela acreditou na notícia do anjo. Você já acreditou que ele veio para você? Você já acreditou nisso? Jesus veio para você? Vamos concluir então, lendo os versículos 34 e 38. Acompanhe com os olhos apenas. Versículo 34 em diante. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha a resposta dela, meus queridos, mais uma vez. Olha a resposta. Versículo 34. Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Diante da grande notícia que conceberá o Rei dos Reis, o Messias, mesmo sabendo que é indigna, não merecedora de tamanha bênção, ela não duvida. Ela não duvida. Isabel duvidou quando o anjo anunciou que ela teria um filho, João Batista. Ela duvidou, mas Maria não. Ela acreditou. E ela só está querendo entender agora. Como é que isso vai acontecer? É como a ligação que a gente recebe do supermercado dizendo que a gente ganhou aquele prêmio. E a gente, por ter comprado X coisas, colocou lá e fala que você ganhou. Aí você fala: mas que eu ganhei? Quando é que eu posso ir buscar? Você acreditou. Você só está querendo o quê? Saber os detalhes. Da mesma forma, Maria. E o anjo sabia disso. E o anjo sabia disso. E por isso responde: como Maria ganhará o prêmio? Em outras palavras. A resposta do anjo, então, nos coloca agora, meus queridos, diante de um terreno sobrenatural. Diante de um terreno que para nós é impossível entender. Como assim uma moça virgem ficará grávida? Como assim? Como? Naquele tempo não tinha as invenções malucas de hoje para engravidar. Mas vejamos a resposta do anjo novamente. Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo diz que o Espírito Santo virá sobre Maria. Assim como a presença do Senhor estava sobre o tabernáculo, assim como o Espírito Santo estava sobre as águas lá na criação, para fazer do nada todas as coisas. Tudo indica que Deus está fazendo o mesmo aqui. O mesmo. Dando vida de forma sobrenatural, como fez no passado. Ele está fazendo agora. Por isso essa criança não será de José, mas do próprio Deus. Ele faz coisas impossíveis para nós. Dar um filho sem meios naturais a Maria, e um filho para uma senhora que não podia por meios naturais.
Deus faz isso. Como não glorificar um Deus tão grande assim? Como? Que faz o impossível se cumprir para suas promessas serem reais. Mas agora observe a resposta de Maria, meus irmãos. Olha a resposta dessa mulher. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus irmãos, que mulher incrível. Que mulher incrível. Vou tentar explicar como a resposta de fé dela é grandiosa. Olhe para cá. Se descobrirem que essa mulher está grávida e que não é da relação com José, ela tem uma grande chance de ser morta. Deuteronômio 22 e 23 diz: ela será excluída, menosprezada, deixada de lado pela comunidade e pela vida religiosa. Ela sabe da lei, ela sabe do risco, ela sabe o que está em jogo, meus irmãos. E mesmo assim, ela acredita, ela aceita. Faz em mim isso aí, anjo, que você está falando. Que se cumpra em mim, eu acredito nisso. Meus queridos, esse acreditar nas palavras do anjo não é qualquer acreditar. É um acreditar de vida ou morte. É um acreditar total, gigantesco. Imagine que o dono da empresa que fez aquele submarino que implodiu para ver o Titanic. Lembra dele? Lembra dessa história? Imagine que esse mesmo dono te convida para uma segunda experiência e diz para você: fica tranquilo, que agora a gente arrumou o que estava errado, descobrimos o erro, ok? Queremos que você vá conosco com tudo pago. Não precisa gastar nada. Vai ser uma experiência única e maravilhosa. Não, dona Léo? Não vai? Quem iria? Tudo pago. Provavelmente, meus queridos, ninguém iria. É um passeio suicida, mesmo com tudo pago. Por mais que seja uma experiência única, o risco é de quê? Morte! Morte é muito grande. Mas Maria acreditou nisso. Não se preocupou com os riscos. Ela entrou no submarino. Deus exige dos que ouvem o Evangelho a mesma fé, mesmo que custe a minha vida. Eu acredito. Uma fé que leva você a acreditar no que todo mundo acha uma loucura. O homem bom morrer por pecadores. Que um homem sozinho pode te salvar, perdoar e mudar a sua vida. E a única exigência dele é fé. 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 Porque a fé te faz crer que viver é Cristo e morrer é lucro. A fé te faz acreditar que dinheiro, poder, bens não são tudo. A fé te dá clareza que o pecado que tanto ama te matará. A fé o leva para as ruas para pregar sobre ele. Se você não tem essa fé, peça a ele agora: Deus, dá-me essa fé. Dá essa mesma fé que se deu a Maria. Dá-me essa fé que muda a minha vida. Você já creu dessa forma? A sua vida é movida dessa forma porque você acredita nessa notícia, neste Evangelho. Meus irmãos, esta é a notícia de 1 milhão para você. Não é sobre dinheiro, porque o dinheiro acaba, some, é passageiro. Essa notícia é sobre alguém incomparável, que não acaba,
que não some, que é eterno, Jesus Cristo. Isso é para você. Ele pode te salvar da sua ganância, dos seus medos, da sua vaidade, dos seus vícios. Ele pode, pois Ele veio para pessoas improváveis, porque Ele veio para pessoas que não merecem isso, e isso revestido de graça, e pura graça da parte dEle, e que a única exigência é fé. Fé. Você já acreditou nessa notícia? Você pode dizer isso ao Senhor? Obrigado, Senhor, porque eu acreditei nessa notícia. O Senhor veio para me salvar. Se você ainda não acreditou, peça para Ele agora. Senhor, dá-me essa fé, eu ainda não tenho ela. Eu acho muito bonito o Evangelho, eu achei até legal a pregação, mas eu não tenho a fé como o Senhor quer, como aquela mulher teve. E é esta fé que o Senhor exige de mim. Dá-me, Deus. Dá-me. Se é o seu caso, eu convido você a baixar sua cabeça e pedir ao Senhor: Senhor, dá-me fé. Dá-me fé. Oremos.